Fala, gurizada medonha! Crítica gratuita no ar, Marcos. Se tem bafumé fofinho, significa que é horror gratuito. E cá estou eu para finalmente falar as razões para não assistir, e o próximo vídeo será as razões para assistir We Are The Flash, filme aí de pós-terror. Algumas pessoas odeiam esse título, algumas dessas pessoas eu concordo, com outras não, mas enfim, é um filme de terror mexicano, e aqui, como eu disse, são os motivos para não assistir. Então, mais importante de tudo, cara, se tu não assistiu um vídeo de análise onde não tem spoiler, saiba que aqui é uma enxurrada de spoiler. Eu não tenho como justificar algumas razões pelas quais não vale a pena investir o teu tempo, ou por ser pesado, tu vai levar um spoiler. Beleza? Então vamos lá, deixa eu ajeitar aqui o bafumezinho, beleza. Razões para não assistir. Primeira de todas, não é um filme para todo mundo. E isso, cara, não é para que tu se sinta menos ou mais inteligente, não é para denigrir ninguém, não é para que ninguém se sinta mal com isso que eu estou dizendo. Mas existem tipos de filme que não foram feitos para todos os públicos. Não é como tu assistir Invocação do Mal, por exemplo, em que tu sabe o que está acontecendo, tu sabe da onde o filme começa, para onde ele vai te levar e qual que vai ser o final, possivelmente. Então ele é um filme que usa demais, até eu diria, o recurso de alegorias, de mensagens subliminares. Ele te obriga a pensar além do que ele está te dizendo, sem necessariamente explicar o que está acontecendo. Vou dar um exemplo muito simples e de fácil entendimento. Tropa de Elite. Por mais que um gringo não saiba o que é o Rio de Janeiro, ele não sabe que existe corrupção, ele não sabe que a polícia e a política do Rio de Janeiro, tal qual o resto do Brasil, né? Mas como se passa no Rio de Janeiro, é corrupta, é cheia de esquema e coisa e tal, a narração em off do Capitão Nascimento ela vai te explicando. Então tu não fica alienado com o que está acontecendo. Ele está te dizendo ali os pormenores. Um exemplo de uma narrativa que não necessariamente é fácil para todo mundo. A Origem. Tu tem a personagem Ariadne, interpretada pela Ellen Page. Ela faz as perguntas que nós fazemos o tempo todo durante o filme. Ela recebe respostas e não necessariamente tanto ela quanto o público entende. Para vocês terem ideia, apenas um fato curioso, o Leonardo DiCaprio estava numa entrevista junto com Brad Pitt e ele disse, cara, eu não entendi o final do filme. E ele estava colado com Christopher Nolan. Então, assim, se nem o cara que estava lá conseguiu entender o que estava acontecendo, não tem problema nenhum tu não entender. Siga com as tuas teorias. Aqui, a gente não tem personagem nenhum para te ajudar com as histórias, com alguma explicação, ou com pelo menos um fiapo de ideia para te levar do ponto A ao B e tu conseguir entender o que aconteceu nesse trajeto. É muito subliminar, é muita alegoria que se trata ali. Então não é um filme acessível para todo mundo mesmo. Cenas violentas. Eu acho que quem chega aqui no Horror Gratuito meio que já entendeu que eu vou trazer filmes que tratam do horror extremo, seja ele violento, como é o A Cérebro Filme, violento e político, como é o Trauma. Aqui a violência, ela tem aquela violência explícita, até uma das fotos que eu usei na análise do filme mostra uma sala totalmente ensanguentada e nitidamente alguém está morrendo. Mas aqui a violência ela é muito mais psicológica e trabalha muito com uma questão de... droga, sempre me foge essa palavra. Quando dois irmãos vão namorar, como é que é o bagulho mesmo? Incesto. A violência ela está muito carregada aqui a respeito do incesto, sei lá qual é a pronúncia correta. Seja lá como for, o fato é que a violência aqui ela é muito de estruturas familiares que a gente está acostumado a lidar e tem que vê-la ser rompida por uma coisa que, até certo ponto do filme, tu ainda consegue meio que engolir o que está acontecendo. Engolir também é uma palavra que retrata um pouco da violência que acontece ali. Eu vou descrever uma cena, então, que sim, cara, se tu não quer ter a tua mente perturbada, se tu chegou aqui para realmente concluir que tu não quer assistir o filme, temos um casal de irmãos que busca refúgio num prédio que parece ser seguro. Lá, o velho que mora fala, se vocês me ajudarem a reforçar
um dos quartos eu deixo vocês ficarem e dou comida pra vocês, beleza? Beleza. Por alguma razão, ele consegue entrar na mente desses dois irmãos, eu ia dizer crianças, mas não, eles já são pré-adolescentes ali. E faz com que eles cometam, né, que eles façam sexo entre eles, nitidamente, e não fica claro, mas eu acredito que ambos eram virgens. E depois desse ato em si, a irmã, ela menstrua. Só que não é só o fato dela menstruar que se mostra ali, ela faz questão de menstruar na boca do irmão. Então, assim, a reação da Jaque aqui eu acho que deve ser a mesma de várias pessoas que viram essa descrição. Então, assim, tu tem algumas cenas que, tipo, não são muito corriqueiras do cinema mundano, assim. E mesmo o cinema de terror não necessariamente precisava explicitar certas coisas. As imagens de sexo aqui, algumas pessoas questionaram se os atores de fato tiveram algum tipo de dublê ou o recurso de alguma coisa como borracha, coisa do tipo, porque é muito explícito. É uma cena de sexo explícito entre dois irmãos. Se tu tá vendo o filme aleatoriamente, talvez não te impacte tanto, mas se tu tá na vibe do filme, é complicado, principalmente o contexto pelo qual aquilo acontece. Então, novamente, a gente tem o elemento do aspecto de dificuldade pesando muito, muito mesmo, de um lado. Essas violências gráficas, violências psicológicas, violências de tabu que a gente tem que conviver. E elas não são fáceis de digerir. E se tu consegue chegar no final do filme, ele ainda tem um plot twist que tu fala, meu irmão, o que eu acabei de assistir, velho? Não é um filme fácil de digerir. Não é um filme que tu simplesmente viu, como o Serbian Film, por exemplo, que não é fácil, mas que tu ainda pode, digamos assim, ele se meteu com um tipo de coisa que levaria ele para um fim trágico como foi o do filme. Aqui não, aqui o plot twist, quando ele acontece, tu fala, cara, eu não posso acreditar que eu vi esse filme até agora achando que era uma coisa e a outra completamente diferente. Eu acho que o outro aspecto, eu não ia falar 3, mas eu acho que acabei conseguindo confabular 3 aspectos negativos do filme, ou aspectos que levariam as pessoas mais comuns, que estão acostumados com filmes mainstream, a não assistir esse, é exatamente essa questão de a narrativa ela é complicada, ela não é muito convidativa, e o filme, por incrível que pareça, ele é curto demais para te contar, para te conceber uma ideia, para que te dê uma base, para que tu entenda de fato o que está acontecendo ali. Em um determinado momento do filme parece que nada mais é do que uma viagem lisérgica, o cara tomou muito ácido para estar vendo tudo o que está acontecendo ali. Então a gente tem os elementos de um filme que não é fácil de assistir, ele não é convidativo, ele não te ajuda, ele não te explica, ele te leva a pensar, e em nenhum momento eu consegui achar alguma reportagem do diretor dando um mínimo de explicação plausível para que tu chegue a uma conclusão sobre o filme. Mas Marcos, eu já vi vídeos em que tu xinga filmes que explicam demais. Com certeza, cara, eu acho que o Nolan, para deixar muito bem claro, é um diretor que eu amo, cara, eu adoro os filmes do Nolan, mas ele tem uma necessidade de fazer um tutorial, assim, tipo, que nem tu comprou um jogo agora e tu tem lá o tutorial para não morrer na primeira fase. O Nolan faz isso, ele te dá todos os passos do que ele tá fazendo no filme, ou o personagem tá fazendo, para que não haja brecha e tu não tenha nenhum mínimo de liberdade poética para pensar sobre o que tá acontecendo ali, beleza? Mas eu acho que tem um meio termo entre tu ter um cara que te dá um tutorial de tudo e um cara que não te dá tutorial de nada. E o grande problema desse filme é esse. Tipo, ele te dá muitas brechas de interpretação e ao mesmo tempo ele encerra o filme de uma determinada forma que tu vai pensar na pior possibilidade possível, não na a pior coisa que poderia acontecer, mas a pior do tipo... É que eu não quero entregar esse spoiler, eu preciso que vocês tenham a experiência de assistir o filme. Mas assim, meio que o final de Lost, tá ligado? Em alguns momentos, Lost te dá uma ideia de que, tipo, seria possível aquele final que decepcionou tantas pessoas. E quando ele chega, tu fica meio broxado, tu fica meio, putz, velho, podia ser alguma coisa diferente disso. Então eu acho que faltou algumas amarras no filme, faltou um mínimo de linha de condução, faltou um mínimo norte para que a gente tenha uma ideia de fato o que esse filme quer falar.
Ele fala muita coisa e uma das razões pelas quais merece ser assistido, eu vou falar no próximo vídeo, mas é isso, assim, ele tem muitas mensagens. Algumas são muito soltas, então talvez eu tenha interpretado errado. Mas o que eu interpretei me preencheu de uma maneira boa o suficiente para que eu indique o filme para vocês, e também tem essa questão de não indicar para todo mundo. Beleza? Então fiquem ligados, próximo vídeo, razões para assistir We Are The Flash. Beleza? É isso então, gurizada medonha. Muitíssimo obrigado, beijo, abraço, tchau e fui! Valeu, falou!